Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Eu quero, desde já, agradecer a todos, né, por esse nosso último culto realizado no domingo, onde nós juntos, né, adoramos ao nosso Deus. E hoje você deve estar se perguntando o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos continuando, né, o trabalho que nas mídias sociais nós começamos no domingo para que a nossa igreja, né, tenha as suas atividades regulares mantidas. Assim como nós fizemos um culto juntos, nós aqui juntos vamos começar a nossa célula. Esse é um espaço reservado para a gente poder partilhar a palavra do Senhor em célula, como nós sempre fizemos, né? Atendendo às recomendações tanto do governo quanto da nossa igreja metodista, do nosso bispo, da nossa pastora. Nós adiamos, né, por um período a realização das nossas reuniões. E para que esse nosso espaço de comunhão não se cessasse totalmente, nós resolvemos, né, juntos nos reunir para realizar isso que nós chamamos aqui de nossa célula, né? Essa célula que, como nós aqui conversamos, ela é minha, ela é sua, ela é nossa, né? Que você possa participar aqui com a gente. Nós estamos e sabemos de todos os riscos e as recomendações em face à pandemia, em face a tudo isso que nós estamos vivendo. Então nós não recomendamos que as células sejam realizadas. Nós estamos fazendo aqui, tomando todos os cuidados, seguindo todas as recomendações, né, que nós temos ouvido, né, não só através da mídia, mas também através dos conselhos médicos e tudo mais, mas que você possa ter a tranquilidade de que a palavra do Senhor vai chegar na sua casa, continuará chegando na sua casa, porque certamente, né, Deus é conosco, é com você, e é com muita alegria que nós abrimos essa primeira célula online, né? Essa nossa primeira célula nessa plataforma, que eu também já quero de antemão agradecer ao irmão Danilo, que tem, né, propiciado com seus equipamentos, com seu conhecimento aqui dessa tecnologia toda, que eu particularmente, sabe, que sou um terror nessas coisas, né? E quero dizer para vocês que nessas primeiras células vocês vão se acostumar um pouco com a nossa carinha aqui, né? Um mais bonito que o outro, não vou nem falar quem é o mais bonito, mas Eduel, quero passar a palavra para ele aqui, para que ele possa, né, que ele possa não se apresentar, que todo mundo já conhece o Eduel, né, mas que ele possa ter umas primeiras palavras com vocês e também nos conduzir numa oração. E já de antemão também deixar aqui para vocês que nós seremos ministrados essa noite pelo nosso irmão Danilo, e vai ser uma bênção, eu tenho certeza absoluta disso. Amém. Boa noite, irmãos e irmãs. Se vocês assistirem esse vídeo durante a noite, boa noite. Se assistindo durante o dia, bom dia, boa tarde, aí conforme o horário que cada um assistir. Verdade. Meus queridos, muito bom estar com vocês, bom estar aqui com o Danilo e com o Anderson. Vamos ter um estudo muito bom. E nós vamos começar orando então para que Deus nos abençoe, abra o nosso entendimento e para que quando vocês tiverem a oportunidade de ouvir e nós ouvirmos esse estudo, que sempre a gente possa aprender. Vamos orar? Então feche os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós agradecemos ao Senhor por este momento de estudo, pedimos que o Senhor nos abençoe neste formato, Deus, que nós estamos trabalhando. Nós estamos buscando, Senhor, a melhor forma de trabalhar para o Senhor, para que a tua vontade seja feita, a tua obra seja realizada, e nós como igreja, Deus, não deixemos, Senhor, de trabalhar para Ti, ó Deus, para que vidas sejam transformadas, sejam salvas, e que nós, Deus, possamos a cada dia, Deus, sermos transformados de glória em glória. Abre o nosso entendimento, Senhor, para ouvirmos da Tua palavra, para compreendermos do Senhor e para crescermos diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos, quero aí também agradecer aqui
a oportunidade de estar levando esse estudo de célula, esse primeiro estudo de célula, com o privilégio de estar aqui com o Eduel, com o Anderson, pessoas assim que são inspiração para mim na vida cristã, na intimidade com Deus. Então, para mim é um privilégio poder estar aqui ministrando essa primeira célula com a companhia deles, né? E enquanto o Anderson falava aqui dessa nova plataforma, desse novo jeito que a gente vai utilizar nesse momento, e graças a Deus por isso, que a gente tem em mãos a tecnologia, que a gente tem em mãos essas possibilidades, a facilidade da rede social hoje, e a gente pode se achegar com você aí onde você está agora, estando aqui onde nós estamos, né? Então, nosso Deus é poderoso, nosso Deus é onisciente, e a gente tem tido a oportunidade de manter a igreja, o trabalho da igreja ativo, o trabalho das células, que é tão importante para muitas pessoas, ativo. E o que eu fiquei assim mais contente também, e fiquei pensando enquanto o Anderson falava, é que eu não tenho a oportunidade de conhecer todas as células. Nós temos várias células ativas na nossa igreja, graças a Deus por isso. Eu já tive a oportunidade de conhecer algumas células, já tive a oportunidade de conhecer a célula do Eduel, já tive a oportunidade de conhecer algumas outras células, mas boa parte das células eu não conheço. E creio que você também que está aí, também um ou outro, que faz parte de alguma célula, pode ser que você já tenha ido na nossa igreja, pode ser que você ainda não tenha ido e está nos conhecendo também. E fica aqui o convite também para que você que não conheça ainda a nossa igreja, que não conheça o nosso trabalho, possa nos visitar, possa nos conhecer. E além disso, se você quiser conhecer nesse momento agora, a gente fez o último culto de domingo, foi um culto online também, a gente fez a transmissão ao vivo ontem, tá nas nossas redes sociais aí também, a pregação, bênção aí do irmão Anderson, a liturgia do irmão Eduel, e você vai poder conhecer um pouquinho mais o nosso trabalho também, amém? Fica aí o convite para você que ainda não nos conhece 100%. E eu fiquei muito contente de poder fazer esse primeiro estudo de célula hoje, trazer essa palavra, porque é algo que vem diretamente do trono do Senhor mesmo. O Anderson, para quem não sabe, o Anderson é quem prepara as nossas células também. Você está tendo a oportunidade de conhecer quem é o nosso coordenador, quem prepara todos esses estudos para que a gente possa ter a comunhão entre todas as células e falar do mesmo assunto. E ele foi muito feliz nesse primeiro assunto que ele trouxe para ser online, porque vem muito ao momento que a gente tem passado nos dias de hoje. E você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Então eu vou pedir para que você possa abrir a sua Bíblia aí nessa hora. Se você ainda não pegou sua Bíblia, não separou sua Bíblia, esqueceu, faça isso nesse momento agora. Eu vou dar um tempinho para você. Nós vamos abrir em Êxodo 33, Êxodo capítulo 33, e nós vamos ler do 7 ao 11, tá bom? Então abra aí Êxodo 33, do 7 ao 11. Amém? Se você está procurando aí, dê uma pausa no vídeo, a gente tem essa possibilidade, né? Procure a sua Bíblia aí, coloque em mãos e a gente vai fazer essa leitura. Eu vou pedir para o Eduel, pode ser, Eduel? Você pode fazer essa leitura para a gente? Vamos lá então. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda, fora do acampamento. Porém, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada de sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Amém. Que texto maravilhoso aí. Nesse texto a gente consegue enxergar um costume que na época era do povo judeu ali, povo de Deus. O povo tinha saído naquele período ali do cativeiro do Egito e estava no deserto em direção à terra prometida, amém? E essa é uma história que a gente já conhece, já ouviu falar por algumas vezes, é uma história bem conhecida para aqueles que participam de células e da igreja, né? E uma coisa que eu acho importante a gente ressaltar aqui é que o mesmo Deus que falava com Moisés, o mesmo Deus que conduziu o povo do Egito até a terra de Canaã, é o mesmo Deus de hoje
e será o mesmo Deus de amanhã, amém? E a gente pode crer nesse Deus, um Deus que cuidou do povo de Israel, que conduziu Moisés, é o Deus que conduz as nossas vidas hoje, é o Deus que conduz as situações ao qual a gente está passando hoje, como essa situação que a gente passa do coronavírus, por exemplo, uma situação que nos preocupa a nossa saúde, preocupa economicamente, muitas pessoas em casa não podendo trabalhar, e a gente vem se preocupar. E o povo naquela época, eles estavam passando por uma situação difícil. O povo de Deus foi um povo que passou por muitas dificuldades, né? Foi um povo que precisou passar por essas dificuldades para ir crescendo e para ir se amadurecendo com o tempo, né? Hoje, lendo a Bíblia, a gente consegue ver que o povo passou por um período para que pudesse chegar à terra de Canaã preparado. Mas será que naquela época eles conseguiam ter esse entendimento de que foi preciso passar pelas dificuldades para que pudesse chegar naquilo? Talvez lendo hoje, tendo começo, meio e fim, fique mais fácil. Hoje, nós não sabemos o que vai ser o amanhã do coronavírus, por exemplo, mas amanhã nossos filhos, nossos netos, talvez vão ter a oportunidade de conhecer o começo, meio e fim e de saber que parte do que a igreja fez, parte do que a gente teve de condução dentro das nossas casas, das nossas vidas, foi primordial para que a gente passasse por isso. O povo de Deus passou por momentos muito difíceis ali. E aí tem uma particularidade do povo de Deus, que é um povo que passou durante muito tempo sem ter uma terra específica, sem ter um estado, sem ter um país, vamos assim dizer. E dentre tantos povos, foi um dos povos que conseguiu manter a sua fé original. Ou seja, eles caminharam por diversas terras, passaram por diversos lugares, em ambientes onde as pessoas tinham outra doutrina, adoravam um outro Deus, mas eles conseguiram permanecer com aquela, com a fé primordial deles. Eles não mudaram perante o Deus que eles criam. Eles continuaram crendo em Deus e tendo a mesma fé. E a gente lendo esse texto de Moisés aqui, o texto em Êxodo, né, o qual o Eduel leu pra gente, nós conseguimos perceber que há um diferencial. E há uma característica que esse povo tinha naquele período para que isso acontecesse, para que fosse possível que eles mantivessem a sua fé. E era uma devocional, vamos assim dizer, era um tempo a sós que eles tinham com Deus, e aí a gente pode chamar isso talvez de uma devocional, um tempo qual Moisés tinha de estar à tenda, e um tempo qual o povo tinha de estar falando com Deus, né? Acho que é assim, interessante, eu queria reforçar nisso que o Danilo está falando, né? Porque você imaginar um povo que vem de quase 400 anos de escravidão, né? Numa terra que não é sua, vamos dizer assim, meio que deserdado, né? Num território que não é seu, em meio a um povo que não pratica a sua fé, que tem outros costumes. Quando a gente viaja, vai à Europa, vai em algum país onde a gente não encontra tantas igrejas evangélicas, a gente já experimenta um pouquinho disso, né? É uma situação assim, como se a gente se sentisse um peixe fora d'água. Deslocado, né? E eu fico imaginando que esse pessoal, eles, depois de tanto tempo, né? Fora do seu habitat natural, que era o lugar onde Deus reinava, onde Deus era o único rei, ainda assim eles conseguiram, né? Preservar e saber que Deus continuava sendo Deus. Mas o que assim me chama bastante atenção nessa abertura que o Danilo fez é ressaltar isso, né? Não é só a identidade como povo, mas é a identidade de cada um na sua relação com Deus, né? Na sua particularidade com Deus, né? Porque é isso, né? Era um boca a boca, não tinha Bíblia, não tinha, né, as facilidades que a gente tem hoje, que a gente tem hoje, não tinha nada disso, eram pessoas contando histórias umas para as outras e preservando a fé. Preservou a fé durante tanto tempo, né? Desta maneira. Um comentário breve. O Anderson falou que o pessoal passou 400 anos na terra do Egito, então gerações e gerações nasceram na terra do Egito. Só que como que eles sabiam que eles não pertenciam àquela terra? Porque a história dos pais iam passando para os filhos e para os netos e assim por diante. Então eles sabiam, eles estavam ali, mas não pertenciam ali. Minha filha sabe que eu vim do Paraná. Então eu nasci no estado do Paraná, hoje eu estou aqui no estado de São Paulo. Então ela sabe que eu não sou natural desse estado, porque eu conto essa história para ela.
Eu não tenho aquele desejo tão grande no coração de voltar para lá, mas se eu voltar, tudo bem. Mas o povo de Israel sabia, o povo hebreu, ele sabia que eles não eram naturais daquele espaço, ainda que tivessem nascido no Egito. Olhando para a gente, nós habitamos este mundo, estamos neste século, só que tem que ter algo no nosso coração, que a gente tem que entender que nós não somos daqui. Que a nossa terra, a nossa pátria não é aqui. Né? Nós somos da terra de Deus. Há uma Canaã prometida para nós que nós ansiamos por ela. Então, ainda que tenhamos nascido nesse mundo, esse mundo não é nosso, não é a nossa casa. E a gente vai ver nesse estudo que a comunhão com Deus vai nos levar para chegar até essa terra que realmente é o nosso lar. Amém. E assim, certamente, em face o tempo que nós temos passado nos dias de hoje, tempos de isolamento, tempo qual nós estamos tendo a oportunidade de estar mais em casa, estar mais próximo com a nossa família, estar em quarentena, vamos assim dizer. Eu acho que não é nada mais propício, um momento mais propício do que esse, de nós estarmos também mais próximos de Deus, né? E temos um tempo a sós com Deus, né? E esse texto de Moisés, esse texto que fala do povo de Deus, onde ele tinha o tempo de sair da sua própria tenda e ir até essa tenda do encontro, né? Que assim ela é chamada, a tenda do encontro, né? É muito propício ao tempo que nós temos vivido. E eu queria falar para vocês a respeito um pouco disso. Deus, mesmo quando ele falava com Moisés, ou Deus quando ele falava com os seus sacerdotes, ele nunca abriu mão de falar com o teu povo. E é importante que nós tenhamos isso em nosso coração. Aqui na nossa célula, aqui na minha casa, eu costumo falar muito isso para o pessoal, né? Existem pessoas que têm o dom, que têm dons, né? E existem pessoas que têm o dom da intercessão, por exemplo, de orar por outras pessoas, de interceder por outras pessoas. Mas nós não podemos confundir isso com o dom de orar, porque não existe dom de orar. Você precisa orar. Orar é comunicação, é oração, comunicação com Deus. Então, se eu tenho que me comunicar com Deus, eu preciso orar. Então, oração, guarde isso aí para você. Você não precisa ter o dom de orar. Orar é a sua conversa, a sua intimidade com Deus. É algo que a gente precisa, é um meio que a gente tem para comunicar com o nosso Criador, né? Então isso é muito importante. E lá naquele tempo, onde Moisés ia até Deus para conversar com Deus, onde o sacerdote ia até Deus para conversar com Deus, Deus nunca abriu mão de estar com o teu povo, de falar diretamente com o teu povo. E essa tenda, ela estava ali naquele lugar para que isso pudesse acontecer, a tenda do encontro, né? E falando a respeito dessa tenda, eu queria falar um pouco das características dessa tenda. Porque essa tenda, ela tinha características físicas e ela tinha características espirituais, né? Na quais, se a gente esboçar um pouco dessas características aqui nesse estudo, nós vamos ter a possibilidade de desenvolver uma tenda do encontro no nosso lar, em nossas vidas. E fazer assim como Moisés fez, e fazer assim como o povo de Deus fez, fazer em nossas casas, propiciamente nesse tempo, eu acho que vem muito a calhar, né? E dentro desse momento a sós com Deus, vamos assim dizer, eu quero destacar aqui 3 características da tenda do encontro, tá? Que a gente pode tomar como modelo para hoje. Então, se você tem papel e caneta aí na mão, se não tem, de novo, dá pausa no vídeo, busca lá, volta, para que você possa anotar aí quais são as 3 características dessa tenda do encontro, da qual você vai anotar, vai estudar e vai poder desenvolver isso para a tua vida. A primeira característica é um lugar fora do acampamento. E aí aqui eu vou reler o versículo 7 que o Eduel leu do texto, que vai dizer assim, ó: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele chamava de tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda fora do acampamento, né? E se a gente falar um pouquinho dessa tenda fora do acampamento e tentar entender um pouquinho o que seria essa tenda. O povo de Deus, desde a época que saiu do Egito e foi até durante o deserto, a terra de Canaã, o povo ele foi nômade, né? Foi um povo nômade, onde eles viviam cada hora, cada momento em um local, né? E para que isso acontecesse, eles montavam tendas, um acampamento. Então cada um tinha sua tenda. Eu penso assim, eu tinha minha família, o Eduel tinha a família dele, o Anderson tinha a família dele, famílias grandes, nós montávamos as nossas tendas e tínhamos nossa vida normalmente. Eu podia ter a minha vida de trabalho, as crianças tinham a sua vida de aprendizados, os aprendizados da época, né? E Moisés, ele tomou um cuidado de montar a tenda do encontro fora desse acampamento.
Ou seja, se eu quisesse me consultar com Deus, eu precisaria me deslocar, sair daquele lugar onde era do convívio com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu conversava, e eu tinha que me separar daquilo. Era um momento ao qual eu separava para estar falando com Deus, né? Acho que assim, é legal a gente se focar nessa palavra separar, né? Eu acho que essa palavra que o Danilo falou aí é uma palavra central e muito importante, porque estar longe da congregação é mais ou menos um sentimento que nós estamos experimentando hoje. Sim. Hoje nós estamos longe da nossa congregação, longe da nossa comunidade de fé, dos nossos cultos, da nossa igreja e até das nossas células, como nós praticamos no dia a dia. Mas o meu sentimento quando eu leio essa passagem, esse versículo que o Danilo citou, né, que fala assim, olha, ele montou uma tenda fora. Na tradução da minha Bíblia é assim, longe do arraial. Longe do né? E separar, ser separado, sempre me remete ao conceito de santidade. Porque ser santo é isso, né? E não tem como, gente, se relacionar com Deus sem se separar para Ele, né? Eu acho que o começo de tudo é a separação. É quando eu separo da minha vida carnal, física, para dar o meu melhor para Deus, o meu melhor espiritual. Então, acho que a ideia de separação aqui, eu acho que ela marca, né? Marca aquela passagem, né? Do profano para o santo, né? Aquela coisa de onde você diz assim, olha, onde eu vou estar com Deus é lugar santo. E mais do que isso, né? Eu me separo em santidade para estar com Deus. Então eu acho muito legal essa primeira característica de um lugar fora do acampamento, né? E dentro da nossa casa, esse é um lugar que a gente escolher. Mas tem que ter uma separação pessoal, íntima, de santidade, né? Eu acho que essa palavra separação lembra bastante isso. Amém. Eu particularmente, assim, quando eu penso em separar um local para estar com Deus, né? Nós vamos, se a gente lê lá em Mateus 14, 22 e 23, também em Lucas 6, 12, nós vamos ver que o próprio Jesus separava um tempo no seu dia para estar com Deus. Então era um tempo longe dos discípulos, era um tempo longe das situações, para que ele pudesse orar, para que ele pudesse ter intimidade com Deus. Então se o próprio Jesus fazia isso, quem somos nós para contestar esse tempo de separação para estar com Deus? E o que eu paro para pensar dentro do nosso lar, dentro da nossa vida hoje, é que é muito difícil fazer isso dentro da nossa casa, né? Eu vou falar no meu cotidiano, por exemplo, eu acordo muito cedo e eu vou para o trabalho. Eu tenho o costume muitas vezes de orar dentro do carro, de fazer uma oração dentro do carro até chegar ao meu trabalho, né? E assim, é difícil, tem pessoas que conseguem se dar muito bem, tem o carro como um lugar, como a sua tenda do encontro, vamos assim dizer, mas eu tenho dificuldades porque eu preciso prestar atenção no trânsito, eu preciso prestar atenção se alguém está atravessando fora da faixa, nas sinalizações, tem que estar de olho aberto. Então talvez para mim, eu não sei para você, mas eu acredito que não é um tempo onde eu consiga estar na minha totalidade com Deus. Tem vezes que eu me esqueço, eu estou numa correria já pensando em muitas coisas, eu chego no trabalho e eu ainda não orei. E aí eu me desloco um pouquinho, vou até o banheiro, vou num espaço onde eu consiga estar sozinho e eu faço uma oração. Agora, não dá para ser um tempo extenso, não dá para ser um tempo separado, porque eu preciso trabalhar também, eu não posso ficar escondido orando dentro do meu trabalho. Então a gente tem que ter esse discernimento, talvez. Eu ainda não tenho filhos, mas o Eduel tem filhas pequenas, o Anderson tem filhos maiores, mas eu digo assim, às vezes dentro da nossa própria casa é difícil achar um local onde a gente consiga estar separado, porque você tem, às vezes a filha chamando, às vezes a esposa está precisando de alguma coisa, etc e tal, você está ali, talvez você não consiga separar na totalidade. Então talvez tenha o lugar certo, o momento certo, às vezes os filhos foram para a escola, é a hora que você tem sozinho com Deus, ou talvez quando você chega, assim, muitas pessoas têm a oportunidade às vezes no banho de conversar com Deus, então assim, é algo muito íntimo que você precisa entender e saber que tem que ser separado do cotidiano do seu dia, de tudo aquilo que você tem na sua agenda, né? Mas é legal também a gente disciplinar um pouco o nosso cotidiano, né? Porque a gente sabe como é que é, quando a gente está em casa, né? E eu quando chego em casa, assim, o Eduel penso que mais do que eu ainda, né? Porque ele está numa fase de filhos pequenos, né?
E os filhos monopolizam o tempo da gente, ditam a regra, né? Os filhos da esposa, quando a gente chega em casa, já diz o que a gente tem que fazer, o que a gente não tem que fazer. Você muitas vezes não faz agenda para quando você chega em casa, né? Então eu acho que quando você fala para as pessoas, olha, esta é a minha hora de orar neste lugar, É verdade. você cria um espaço santo dentro da sua casa, né? E faz as pessoas olharem para esse espaço santo. Então eu acho que a gente precisa achar um horário, no começo, no meio, no final do dia, mas separar a hora, o local, né? Como o Danilo bem falou, né? O próprio Jesus separava os seus horários em particular com Deus e falava para os discípulos, essa é minha hora de orar, ou às vezes ele falava, agora você vem e ora comigo, mas sempre teve esse tempo, esse momento no direto dia de com 24 Deus, né? horas, acho que a gente tirar pelo menos 1 hora para fazer isso não é tanto assim. Mas hoje em dia É interessante que quando nós pensamos na relação de Deus conosco, parece que Deus tem que ter o nosso tempo. Agora eu tenho, Deus, qual é o tempo que o Senhor tem separado para me ouvir? Mas qual é o tempo que eu tenho separado para ouvir Deus, para falar com Deus? Eu falo por experiência. Às vezes a gente tenta embutir Deus no nosso dia a dia. Deus vai dar para te falar contigo agora, nessa hora que eu estou indo para trabalhar, ou sei lá, na hora do meu almoço. O horário do meu almoço no trabalho é o meu momento. Eu costumo usar para isso, não sempre. Aí entra o não sempre. Que eu quero que Deus sempre tenha o momento dele comigo, digamos assim, mas o meu momento com ele é conforme a minha agenda. Então, Deus, tenta se adequar. Hoje eu tenho uma reunião, aí o Senhor vai dar uma segurada aí. Então, o interessante que o Anderson está nos chamando é para que a gente se discipline. E não é uma tarefa fácil. Se a gente já começar talvez numa hora, vai ficar mais pesado. Ou mais 5, 10, 15 minutos, já pode ficar um pouquinho mais fácil. Então, mas é disciplina, colocar esse é o meu tempo com Deus, para que eu possa aprender dele, estar com ele, e dentro da nossa casa vai se constituir aquele espaço santo. Nosso e os nossos filhos, nossa esposa, seja lá quem for, vai aprender com isso também. Amém, acho que é isso daí. Então, assim, essa primeira característica eu acho que ficou muito clara pra gente. A gente precisa ter um tempo durante o nosso dia, um tempo em um lugar para que a gente faça isso de uma maneira separada para Deus. Amém? Amém. E a segunda característica que nós colocamos aqui, anotamos, o Anderson colocou muito bem no estudo, é que tem que ser um lugar envolvido por grandes expectativas. Como assim, Danilo? Um lugar que seja envolvido por grandes expectativas. E eu vou ler aqui o versículo 8 e talvez você vai entender um pouco melhor isso. Lá no versículo 8 vai dizer assim, sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé, à entrada de suas tendas, observando, até que ele entrasse na tenda. Ou seja, quando aquele povo, todas aquelas tendas naquele lugar que formavam aquela comunidade, vamos assim dizer, eles sabiam que Moisés ia até a tenda do encontro. Era um momento de uma certa comoção, eu acredito, porque as pessoas ficavam à porta de sua tenda aguardando para ver. Olha lá, Anderson, Moisés está indo para a tenda do encontro. E era um momento que tinha muitas expectativas, grandes expectativas. E eu acredito que isso era feito porque não há uma possibilidade da gente se encontrar com Deus e algo grande não acontecer. E algo significativo não acontecer. Ou seja, quando você, na primeira característica, separa um tempo com Deus e você fala assim, eu vou para minha tenda do encontro, você tem que estar munido de grandes expectativas, porque quando você se encontra face a face com Deus, grandes coisas acontecem. A gente já pôde usufruir diversos momentos na nossa igreja, na nossa vida, na nossa comunhão e nas nossas células, onde Deus pôde manifestar a tua glória. Então, nós precisamos ter grande expectativa nesse sentido. E com Moisés não era diferente. Quando o povo sabia que Moisés ia até a tenda,
o povo ficava animado. Eu acredito que, imaginando como era naquela ocasião, o povo ficava animado e ficava em pé na sua própria tenda, olhando e vendo o que iria acontecer. Acho que até assim, né? O texto, né, que nós lemos aí no verso 8, é legal porque eu fico imaginando a cena, gente. Eu fico imaginando a cena, porque é Moisés saindo de dentro da tenda e tem uma reverência do povo. Porque o texto, ele fala, que o Danilo leu aí, vai dizer assim, né? Que o povo ficava de pé. Né? Assim, mal comparando, né? Você fica imaginando um estádio de futebol numa final de Copa do Mundo, quando tá perto de fazer um gol ali, fica todo mundo naquela ansiedade, será que o gol vai sair? Será que o gol não vai sair? Aqui havia uma expectativa do que aconteceria com Moisés a hora que ele entrasse na tenda. Então você olha primeiro uma reverência do povo, porque o povo, quando Moisés passava, ele se colocava de pé. E eu fico imaginando você lá na sua casa falando assim, olha, eu vou orar. E todo o povo falando assim, nossa, o que vai acontecer naquele quarto? O que vai acontecer naquele quarto? Tem uma reverência, né? Tem uma reverência do povo de falar assim, olha, quando este homem levanta e vai para um lugar separado, alguma coisa vai acontecer ali, né? Então, assim, acho que as pessoas viam santidade em Moisés, né? E eu acho que isso é algo assim que as pessoas precisam ver na gente, né? Quando ela nos vê se movendo em direção a Deus, tem que gerar expectativa nelas, né? E não só nelas, em cada um de nós. Ou seja, o encontro com Deus tem que ser algo que desperte em nós a expectativa de manifestação de Deus. Tem algo que me chama a atenção nesse texto, é o porquê a tenda foi construída. Que ele, já no versículo 7, ele fala que Moisés construiu fora do acampamento, e a gente falou, então vamos tirar um tempo para fora do nossa correria diária, um tempo com Deus. Aí para todos que quisessem ir lá se consultar com Deus. Mas havia uma expectativa de quando Moisés ia até a tenda. Por que será? Porque será que sei que existe uma diferença, o Anderson vai explicar pra gente. Mas, aí jogando pra gente, às vezes a nossa expectativa está só na entrada do outro na tenda e não na nossa. Eu fico na expectativa do domingo à noite, o que é que a pastora vai trazer? Porque ela entrou na tenda do encontro. Então, o que é que ela vai trazer de Deus para nós? O Anderson pregou domingo passado agora e nós assistimos e nós podemos assistir de novo. Ele entrou na tenda do encontro para trazer aquela mensagem para nós. Nós ficamos na expectativa de assistir, de ver como ia ser. Então eu fico assistindo na expectativa do outro sair da tenda, mas a tenda foi construída para eu entrar nela. Para que o povo pudesse ir. Existe uma diferença entre o povo, ali naquele momento, e Moisés, que era o líder, que foi chamado por Deus e tudo mais. Só que a gente não pode se dar ao luxo, digamos assim, de viver na expectativa do que Deus vai fazer através da vida do outro. Mas a expectativa também é o que Deus pode fazer através da minha vida, na minha vida, se eu tiver a minha tenda do encontro. Acho que o texto no início ali, ele é bem específico nisso, que diz assim, Deus falava com Moisés, com o sacerdote, mas nunca abriu mão de falar com o teu povo, né? Acho que isso que você falou é muito oportuno, porque realmente muitas vezes nós criamos expectativa no outro e deixamos de criar nossas próprias expectativas. Né? É legal porque lá em 1 Timóteo, eu estava pesquisando aqui, vai vir nos textos, às vezes eu não lembro onde que está. Em 1 Timóteo 2,5, existe só um mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. E o próprio Cristo vai dizer que ele é a porta, isso lá na porta do aprisco e tudo mais, mas ele é a porta, ele é o caminho. Se eu estou com Cristo, se eu estou em Cristo, eu tenho acesso ao Pai. Então, a minha expectativa é, eu entro por esse Cristo, ele é a porta dessa intimidade com Deus. Então, qual é a expectativa que eu posso
criar nesse meu relacionamento com Deus a partir do momento em que eu construo na minha vida uma tenda do encontro. Amém. Aí se o Anderson quiser explicar pra gente a diferença de Moisés e do povo, fica à vontade. Eu acho que o nosso tempo tá um pouquinho apertado. Tá apertado. Mas eu só queria concluir essa passagem que o Eduel falou, esse comentário que o Eduel fez, porque sempre, meus amados, desde o princípio, né, a fé, quando os homens retomam a sua relação de intimidade com Deus, retomam através do ato de Abraão, do ato sacrificial, né, se torna um padrão, né, aquela pessoa que conduz o povo à fé. Então, são fatos que antecedem estas passagens que nós estamos lendo aqui. Amém. E eu acho que isso tudo é muito importante, né? Então nós vimos aqui duas características, vamos assim dizer já. Um lugar fora do acampamento, onde você, ou seja, Moisés fez questão de colocar um lugar fora daquele acampamento, e um lugar que envolvesse expectativas. Você precisa criar expectativas para que esse lugar realmente, você tenha anseio de estar nesse lugar, né? E algo que eu acho assim que a gente pode dizer aqui, que talvez a falta de expectativa seja um dos maiores motivos para que a gente não faça isso como deveria fazer. Então, se você parar para pensar assim, eu tenho tido no meu dia, eu tenho separado um momento para estar na tenda do encontro, na minha tenda do encontro, talvez se eu não esteja fazendo isso, eu acredito que muito é porque eu não tenho criado expectativas, porque quando a gente cria expectativas, nós temos a disposição de estar fazendo isso, né? Se nós pegarmos aí diversas coisas que nós fazemos no nosso dia a dia, quando nós criamos expectativa dentro do nosso dia a dia, a gente consegue remanejar o nosso tempo para que as coisas que a gente gosta de fazer aconteçam. E com a tenda do Senhor, desse tempo que a gente tem que ter com o Senhor, dessa devocional, tem que ser da mesma maneira. E por último, para finalizar, a gente não delongar mais do que nós já estamos delongando, a terceira característica é um lugar de manifestação da presença do Senhor. E aí eu queria rapidamente ler aqui, porque eu acho importantíssimo esse verso, que é do verso 9 ao 11, que vai dizer assim, ó: Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então era o lugar onde tinha a manifestação do próprio Deus. E se a gente parar para pensar, aquela mesma nuvem que acompanhava o povo pelo deserto, essa nuvem descia até a tenda do encontro. E ali a manifestação de Deus acontecia naquele lugar. E se a gente pensar na manifestação de Deus e na presença de Deus, nós precisamos fazer uma distinção do que é a presença de Deus. Porque se nós pararmos para avaliar, Deus é onipresente, Ele é onisciente, Ele está em todos os lugares. Ele está conosco aqui agora, nos auxiliando. O Espírito Santo de Deus está aqui, nos auxiliando nessa célula, mas está aí com você agora. E o nosso Deus, Ele é onipresente, onisciente, Ele consegue estar em vários lugares ao mesmo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas a presença nesse caso era a manifestação de Deus. E é algo que é diferente da presença de Deus, porque há momentos na caminhada com Deus, há momentos em nossa vida onde Deus se manifesta. E esse lugar, essa tenda do encontro, é um lugar propício para que isso aconteça. Nós já falamos aqui que você vai separar o lugar, que você vai criar expectativas. E eu posso dizer assim por experiência própria, eu já pude viver isso dentro da igreja, pude viver isso dentro da minha casa, dentro do meu lar, no encontro com Deus, em programações da igreja, porque quando nós criamos expectativa, Deus ele se manifesta. E quando há manifestação de Deus, não tem como aquilo continuar como era antes, não tem como não modificar aquilo que você vem vivendo, né? Então aqui, a palavra de Deus vai dizer que a mesma coluna que seguiu o povo de Israel durante o dia, ela descia. E vai dizer também lá no verso 11 que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. E aí isso é algo que me impressiona muito, porque eu fico imaginando, imagina essa intimidade que Moisés tinha para estar face a face com Deus, como quem fala com um amigo.
eu acho assim, sabe, isso é incrível essa coisa, né, de como quem fala com um amigo, né, o poder dessa expressão. Mas eu queria, assim, voltar um pouquinho nesse verso 9 e 10, né, porque, assim, tem uma coisa que aqui me chama muito a atenção, que é o efeito evangelístico da sua devocional. Né? O que com as suas ações você move as pessoas a fazerem. E eu tô falando isso porque aqui, né, o texto vai dizer assim, né, que o povo, quando ele via essa coluna de fogo descendo, né, ele se inclinava, cada um à porta da sua tenda. Então, quer dizer, o povo, ele toma parte da devocional de Adorando Moisés. a Deus. Né? Então, assim, ele tem comunhão naquela adoração de Moisés, mesmo, né, como o Eduel falou aqui, né, olha, o povo ficava na expectativa de Moisés, mas é bênção também quando a gente na nossa casa separa aquele lugar para orar, é espaço evangelístico, porque às vezes o seu marido, às vezes o seu filho, ele não tem aquela relação com Deus, aquela intimidade com Deus, mas quando ele vê você tendo, ele respeita, ele presta atenção naquilo, e você começa a ver que aos poucos ele começa a parar o que está fazendo para escutar e prestar atenção no que você está fazendo. É a fé que é transmitida via discipulado, é essa. É aquela coisa, eu faço, você vê, você aprende, você reproduz. Então eu acho que isso assim, é uma coisa que me chamou muita atenção aqui, né? Como que o povo se torna um adorador com Moisés. À medida que Moisés adora a Deus, reverencia a Deus, no momento pessoal com Deus, as pessoas se atentam a isso e adoram a Deus se inclinando na porta das suas tendas, como que expandindo a presença de Deus, né? É muito legal esse negócio. Eu gostei dessa parte, principalmente na questão que eu me coloco como pai. Eu tenho 2 pequenas em casa. Uma das minhas grandes preocupações há um tempo atrás, junto com a Camila, era Camila, quando tínhamos só a Júlia está crescendo e a gente não está levando ela para a igreja direito. Então era uma preocupação nossa como pais. Aí hoje, graças a Deus, estamos firmes trilhando o caminho de Deus na igreja, participando da igreja. Hoje a Manu, ela já está aprendendo isso, a Júlia está aprendendo isso. Amém. Agora vem a grande responsa. A minha vida precisa ser uma tenda do encontro, para que exista uma tenda do encontro dentro da minha casa, para que as minhas filhas, elas cresçam nessa tenda do encontro, que é a minha casa. Então a minha esposa é uma tenda do encontro, eu sou uma tenda do encontro, as minhas filhas vão ver isso em nós, em nome de Jesus Cristo, verão isso em nós, e elas serão tendas do encontro, e a nossa casa é uma tenda do encontro. E aí, às vezes, olha a figura de Josué. Moisés saía da tenda do encontro, mas Josué ficava lá. Às vezes, por que meu filho não vai à igreja? Por que meus filhos não querem ficar comigo? Mas qual a expectativa que eles veem em mim? Então eu quero que as minhas filhas tenham uma expectativa em mim e na minha esposa, de pessoas que seguem a Deus e que elas queiram ficar próximas a nós, porque ali é a tenda do encontro, ali a presença de Deus se manifesta, ali elas sabem que elas vão aprender algo bom, né? Então é a minha responsabilidade de pai, é a responsabilidade dos pais da nossa igreja. Por que os meus filhos se afastam? Eu sou tenda do encontro, como eu os influencio? Moisés era uma influência muito grande na vida do povo e na vida de Josué, que depois seria o líder. Então, era esse o meu comentário até então. E a palavra de Deus, ela vai dizer assim também aqui, ó. Eu vou ler aqui em Salmo 115, do 5 ao 7, que vai dizer assim, ó. O Senhor não é como ídolos, que têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. O nosso Deus, ele é vivo, o nosso Deus, ele fala, o nosso Deus, ele ouve, o nosso Deus, ele é como uma pessoa que nós podemos nos relacionar. E a gente precisa ter isso muito firme em nossa fé. Saber que o nosso Deus é um Deus que fala.
O nosso Deus é um Deus que ouve, o nosso Deus é um Deus que se manifesta. Então, dentro da tua tenda, dentro do teu lar, quando você criar uma expectativa para que isso aconteça, isso realmente acontecerá. Você precisa ter essa fé. Nós precisamos nos aproximar de Deus com essa fé, sabendo que Deus vai se manifestar em nossas vidas. Amém? E eu queria terminar a nossa célula dizendo assim: faça você também a sua tenda do encontro na sua casa. Esse momento qual nós temos passado, eu estava conversando aqui antes da célula com o Anderson, com o Eduel, eles já estão trabalhando na casa dele. Na empresa onde eu trabalho, eu já estou partindo para começar a trabalhar em casa também. A gente está realmente passando por um momento onde a gente tem que estar mais recluso, realmente em quarentena. Aproveite esse tempo. Deus está te dando um tempo para que você possa criar a sua tenda do encontro, para que você possa se aproximar de Deus. Na pregação que o Anderson fez no domingo passado, a pregação que foi online, ele falou muito a respeito disso, que esse tempo não vai ser um tempo onde a igreja vai diminuir, pelo contrário, vai ser um tempo para que a igreja possa crescer, para que a célula possa se amadurecer, para que você na sua casa não dependa das expectativas muitas vezes do outro, da expectativa muitas vezes do seu líder, de falar assim, eu vou até a tenda na expectativa de que meu líder entre na tenda e eu vou ficar nessa expectativa. Não que isso seja errado, mas agora talvez chegou a hora de você criar a tua tenda, a tua expectativa aí no teu lar e de você começar a fazer a manifestação do Espírito Santo de Deus dentro da tua casa. Deus está te dando esse tempo. Aproveite esse tempo. A gente tem assim, o costume de quando está com tempo ocioso, de fazer diversas coisas. Muitas vezes de gastar tempo em redes sociais, de assistir filme, de fazer de tantas outras coisas dentro da nossa casa. Nada disso está errado, mas o que eu estou dizendo para você é que isso não pode atrapalhar o teu tempo com Deus. Então, que Deus possa tocar com essa palavra no teu coração, que essa ministração aqui, na verdade esse estudo possa entrar dentro do teu lar, na tua vida, e você que está assistindo aí nesse momento, e você possa finalizar sabendo que Deus é poderoso para se manifestar na sua vida, na tua tenda do encontro, e eu tenho certeza que Ele fará isso. Amém? Aleluia. Vamos finalizar com uma oração para que Deus possa arder em nosso coração, em nosso peito, a vontade de ter intimidade, a vontade de estar mais com Ele, que a nossa tenda do encontro possa ser preenchida diariamente, né? Que a gente não tenha que Deus se adaptar ao nosso dia, ao nosso horário, mas que nós possamos ter o compromisso com Deus. Amém? Amém, aleluia. Amém. Você ora, Anderson? Agora sim, vamos lá. Eterno Deus, soberano Pai, eu quero louvar o Teu santo nome, meu Pai querido, porque hoje, Senhor Deus amado, nós demos mais um passo rumo à intimidade com o Senhor, meu Pai querido. Que essa nossa célula, meu Pai querido, seja antes de tudo a célula do reino do Senhor no nosso meio, meu Pai querido. Que seja uma sinalização da Tua presença no nosso meio, meu Pai querido. Que seja, Senhor, a demarcação da tenda do encontro neste lugar, meu Pai querido, e em todos os outros lugares, meu Pai querido, onde o povo, 1 ou 2 ou 3 se reúnem no Teu nome, meu Pai querido. Quero, Senhor Deus amado, te pedir, meu Pai querido, para que no meu lar, no lar do Danilo, do Eduel, de todo, meu Pai querido, o povo, meu Pai querido, da Igreja Metodista em Diadema, meu Pai querido, que todos esses lares, meu Pai querido, sejam, Senhor, casas de oração, sejam, Senhor Deus amado, tendas do encontro, meu Pai querido. Quero, Senhor Deus amado, te pedir que o Teu Santo Espírito, meu Pai querido, toque em cada um, meu Pai querido, despertando o desejo de ter intimidade com o Senhor, meu Pai querido, que separe a sua vida em santidade ao Senhor, meu Pai querido, que tenha reverência ao Senhor, meu Pai querido, que essas casas, Senhor Deus amado, possam continuar sendo espaços evangelísticos, meu Pai querido, aleluia, porque o Senhor, meu Pai querido, deseja um tempo de intimidade, Deus, de cada um com a sua família, com a sua casa, mas também de intimidade da casa com o Senhor, meu aleluia, Pai querido. Que assim, Senhor, como diz aqui o texto, Moisés falava contigo face a face, como se fala com um amigo, Senhor Deus amado. Que assim seja nos nossos lares, que assim seja com cada um dos irmãos, meu Pai querido, que tem congregado conosco ali, com todos os cristãos na face da terra, meu Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por este espaço, por esta célula que nós realizamos aqui nesta noite, Senhor. Que o Senhor possa derramar suas mais ricas bênçãos
bênção sobre esse propósito, sobre a vida da sua igreja, Senhor Deus amado, para que nós possamos, meu Pai querido, continuar a missão, Senhor, que o Senhor já começou desde a fundação dos tempos para nossa salvação. Em nome de Cristo Jesus eu oro e eu agradeço, certo, de que o Senhor ouve, certo, de que o Senhor atende às nossas orações em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus, amém. Amém. Tenha uma boa semana, que Deus possa abençoar a tua semana, nessas semanas difíceis que a gente tem passado. Domingo tem culto online, se você não pôde assistir o último culto, ele está gravado em nossas redes sociais, mas domingo agora tem uma nova transmissão ao vivo lá do nosso culto, então fique ligado aí nas nossas redes sociais aí, você que é da célula, e acompanhe nossas ministrações para que você possa estar alimentado da palavra de Deus durante a semana toda. Amém? Fique com Deus. Glória a Deus. Amém.